É na terça-feira que sai a ata, né, do Banco Central detalhando a decisão de manter os juros inalterados na semana passada. E aí, Ju, até onde vamos, hein? Bom dia para você. Pois é, e o Banco Central duro na queda aqui, né, com essa taxa de juros em 15%, o maior juro em quase 20 anos. Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. Esse é um documento importante porque o Banco Central ele detalha a decisão da semana passada de manter a taxa de juros em 15%, e na semana passada a frustração foi que se imaginava até que ele fosse manter, mas que ele fosse dar uma sinalização de que a partir do mês que vem o juro começasse a cair. Diante dos dados que a gente vem trazendo aqui, ontem a gente mostrou a queda da economia brasileira pelo dado do próprio Banco Central no mês de outubro, mostrando que a economia parou de crescer, a nossa economia está estagnada no terceiro trimestre, deve ficar estagnada no quarto trimestre, os dados de inflação vêm recuando de forma mais disseminada. No entanto, o Banco Central ele manteve o juro e manteve um tom duro, usando aquelas palavras que são sinalizadores ainda de uma postura de quem não pretende começar a cortar juro. Por exemplo, ele falou sobre manter o juro alto por período bastante prolongado, então continuou usando, né, um texto muito duro para demonstrar que não está garantida ainda a queda de juros a partir do início do ano que vem. Nesse documento, o que os analistas estão dizendo é que ele se mantém duro, mas, ao mesmo tempo, ele não fecha a porta para a queda de juros a partir do mês que vem. É um Banco Central que se mostra cauteloso, principalmente aqui numa parte do texto, que é o parágrafo 14, onde ele fala que o processo de juros altos ele vem fazendo o seu efeito e ele chega num momento em que eles conseguem finalmente fazer com que a inflação comece a recuar para os patamares de 3%, que é onde ele quer que a inflação caia, que é a meta de inflação do governo, né? Então, não é que está descartado, acho que tem um processo acontecendo, é um Banco Central que está ali carregando o piano sozinho no fundo, né? Para poder baixar a inflação quando o gasto público ele não para de crescer. E ele está sendo muito cauteloso porque ano que vem é ano eleitoral. E as projeções de gastos já estão apontando que os gastos vão acelerar em 2026. O governo já anunciou uma série de programas de incentivos, como, por exemplo, para a compra da casa própria. Aliás, quem está planejando comprar um imóvel é um ano favorável, que o juro vai cair, tem uma série de incentivos para o mercado imobiliário, medidas que vão na direção correta, né? A gente tem um déficit habitacional grande, no entanto, a discussão é o momento. A gente está ali, né, com o Banco Central tentando reduzir a inflação e as medidas para estimular a economia não param de ser divulgadas. Agora, a discussão toda é que a gente sabe que governo, Congresso, enfim, setor público, né, da justiça, a gente tem uma dificuldade de baixar o gasto para um nível ideal, para aquilo que precisa ser feito. E se o Banco Central insistir, né, em levar a inflação para 3%, que obviamente que é o que ele tem que fazer, ele pode acabar como dizem várias frases, né, que a gente vem usando aqui, ao invés de matar o carrapato, né, colocar fogo na vaca. Aí você mata o carrapato, mata a vaca, né? Ou na hora de jogar a água fora da bacia, você joga a água e a criança junto, né? Então, a grande discussão nesse momento é o grau de conservadorismo para um cenário político que a gente sabe que está longe do ideal, né? Então, vamos acompanhar, porque quinta-feira, principalmente, acho que pode vir a senha, se de fato o juro pode cair em janeiro, que é quando ele vai divulgar as projeções de inflação dele até 2027, que é para poder olhar se a inflação de fato está recuando para a casa dos 3%, que é o que pode acontecer. Então, se ele falar que a previsão de inflação dele finalmente chegou em 3%, o juro, então, volta a ter chance maior de queda a partir do mês que vem, que vai ser aí uma excelente notícia para muita gente que está endividada ou pretende tomar crédito em 2026, pessoal.